conversar com vocês sobre uma ferramenta de diagnóstico simples, mas bem interessante, que pode nos auxiliar naqueles casos de dentição mista, quando a gente tem uma discrepância dente-osso negativa, ou seja, a gente tem um apinhamento e a gente vai decidir se vai partir para uma extração seriada ou para uma expansão maxilar, né? Nesses casos de apinhamento. Algumas vezes a gente acaba fazendo a expansão maxilar na tentativa de fugir de uma extração. E esse não é bem o objetivo. Esses procedimentos devem ser bem indicados. Desde que eu vi o McNamara falando sobre a largura do incisivo central superior num congresso americano, eu achei uma proposta bem interessante e passei a utilizar essa medida no meu dia a dia, na minha ficha de consulta lá. Tem lá, por que a largura do incisivo central superior? Por que a gente vai utilizar essa medida? Porque a gente sabe que apesar da dentição ter uma origem poligênica, há uma relação entre os tamanhos dos dentes permanentes, entre o tamanho do incisivo central superior e os demais dentes permanentes. E o que o McNamara sugere? Ele sugere que a gente faça a medida da largura do incisivo central e que os casos em que esse dente é maior que 10 milímetros são casos que nos indicam uma extração seriada. A média de tamanho dentário é mais ou menos de 8,9 para homens, da largura do incisivo central superior, e 8,7 para mulheres, com desvio padrão de 0,6 aproximadamente. Por isso que quando o incisivo central para uma margem de segurança é maior que 10, nós temos que considerar a possibilidade de ir para uma extração seriada, por exemplo. Ou seja, o incisivo central é grande demais e provavelmente os outros dentes também serão. Né? Na maioria das vezes, como a gente já conversou, a gente acaba indicando aí procedimento de expansão por falta de espaço, ainda mais em casos de dentição mista, onde a gente não tem a presença da mordida cruzada posterior, tá? Isso é normal, um procedimento de rotina. Mas a grande questão é que muitas vezes esse procedimento pode ser em vão. Pode ser um custo biológico alto para o paciente, além do custo financeiro, e a gente chegar no final do procedimento e ver que, opa, não temos espaço suficiente para acomodar todos esses dentes no arco. Ou os arcos ficam muito largos, né, e acaba tendo uma expansão dento-alveolar que acaba não tendo uma resposta estética bem satisfatória, ou a gente observa que, opa, não tem o que fazer, tem que partir para uma extração dentária. Então é importante a gente fazer esse diagnóstico, se é um caso que vai para a extração seriada ou é um caso que vai para a expansão maxilar. Claro que os casos que vão apresentar um incisivo central superior acima de 10 são poucos, né? A literatura fala de uma prevalência baixa, 1 a 3%. Não é o dia a dia do consultório, mas existe sim ainda a sua indicação. Para quem não sabe o que é a extração seriada, é um procedimento que era bastante utilizado aí, vamos considerar a década de 60 e 70, e atualmente com a popularização, vamos dizer assim, né, dos procedimentos de expansão, está sendo cada vez menos utilizado. A extração seriada consiste em extrair dentes descidos precocemente a fim de inverter a cronologia de erupção no arco inferior, fazer com que o primeiro premolar rompa antes do canino e assim facilitar a sua extração e permitir que os dentes permanentes se alinhem de forma espontânea, vamos dizer assim, no arco. Tá? Claro que isso também vai depender muito da experiência do profissional. Tem profissionais que acabam tendendo mais para a extração seriada, acho que hoje cada vez menos, e outros profissionais acabam optando mais por procedimentos de expansão, mas nós temos um limite, certo? Em quando que a extração ou a expansão pode ser indicada, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não indicar o procedimento de extração seriada inadequada. Então eu sempre também sugiro que o odontopediatra e o ortodontista compartilhem essa decisão. O odontopediatra é que vai dar continuidade aos procedimentos de extrações, mas o ortodontista deve indicar, avaliar o paciente, o balanço da face, né, o equilíbrio facial como um todo e ver se esse procedimento realmente está indicado ou não. Bom, bem importante lembrar que é claro que a medida do incisivo central superior não é a única referência que vai nos indicar esse procedimento de extração seriada, né? O tamanho do incisivo central, de maneira geral, é um dos parâmetros que vai nos dizer que os dentes serão grandes, vamos dizer assim, que vai ter uma discrepância dente-osso negativa, um apinhamento considerável, em torno de 7 a 10 milímetros no arco inferior. Agora, é bem importante que o paciente também tenha um padrão esquelético equilibrado de classe 1, por exemplo, para indicar o procedimento de extração seriada. Mas o objetivo aqui hoje não é a gente explicar como indicar esse procedimento e quando indicar. É simplesmente mostrar que a medida do incisivo central pode ser uma ferramenta de diagnóstico que vai nos auxiliar nessa indicação. O mais legal é que o incisivo central está presente na cavidade bucal já no primeiro período transitório.
certo? E essa medida ela pode ser realizada de forma precoce. Não preciso chegar lá no final do segundo período para determinar que vai ser um caso de extração. Eu posso indicar a extração seriada previamente e conduzir o caso com extração desde então. Então, como que a gente faz a medida do incisivo central? É de uma forma bem simples. Ou com essas reguinhas que utilizávamos para endo, sabe? Essa molinha, tá? É uma das formas. Ou mesmo um compasso de ponta seca. Eu gosto muito de utilizar o compasso, quem me conhece sabe que eu uso muito mesmo. Então, com esse compasso a gente vai medir a largura mesiodistal do incisivo central, do 11 ou do 21. Dá para visualizar aqui, Marcelo? Claro que às vezes há uma pequena diferença, uma ligeira diferença entre o 11 e o 21. Mas independente, a gente vai pegar o incisivo e vai avaliar o tamanho dele mesiodistal. E se ele for acima de 10, a gente pode considerar a opção, né, de extração seriada como uma opção de tratamento. Deve discutir com o nosso colega profissional ortodontista se realmente vai haver necessidade de realizá-la, certo? Para a gente não perder tempo, dinheiro do paciente, né? E não chegar lá no final e frustrar com a tentativa de um procedimento de expansão que não foi bem sucedido. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!